Volto a dizer, quem estiver me assistindo pode comentar abaixo do vídeo, depois que esse vídeo já for lançado, ou se estiver comigo aqui ao vivo, deve comentar, concordando ou não. Se achar que eu estou falando alguma coisa que a pessoa não concorde, coloca ali, olha, João, não concordo com esse ponto, discordo, eu vou respeitar a opinião de todo mundo, tá? Eu vou tentar falar também da questão numa visão mais antropológica, como se eu tivesse, como espectador, tentando narrar o que está acontecendo ali, tá? É mais ou menos como a gente narra para alguém que não tem deficiência visual, né? Então, para vocês entenderem. E também dos conceitos, tá? Muito do que eu vou falar se aplica também a Umbanda, né? E por que não dizer ao xirê dos orixás, tá? Então, assim, eu vou passear pelas religiões afro-brasileiras de forma geral, tá? Porque são muito assemelhadas e a condução dos trabalhos sempre é muito assemelhada. Então, assim, uma das coisas em comuns assim, dentro das religiões afro-brasileiras são os cânticos, né? São as músicas ali, para o pessoal entender, né? Que são tocadas, né, com algum instrumento, né, de percussão e entoadas, quer dizer, músicas, né, cantadas, tá? A gente chama de pontos cantados. O ponto, ele está no sentido de como se tem o ponto riscado, o ponto está no sentido de um cântico para evocar uma vibração ou uma linha de vibração, tá? Específica, né? Então, vamos ver se vocês compreendem. Quando alguém traça lá um sigilo, um ponto riscado, né? Aquela pessoa pretende trazer para ali, né, para aquele ambiente, evocar, né, uma determinada energia característica e específica, tá? Assim é também para os nossos irmãos aí ocultistas, né? Assim é também para as pessoas de forma geral, quando colocam lá um símbolo qualquer, seja uma figa, a pessoa, a figa é o instrumento, né, o material, tá? Ali a pessoa está querendo evocar para aquele ambiente uma espécie de escudo contra olho grande, inveja, essas coisas, né? E assim são para outros símbolos também, assim, no caso dos nossos irmãozinhos cristãos, né? Se baseiam muito no crucifixo, tá? Então, querem evocar para aquele ambiente ali a figura do Cristo, né? E o que há no entorno do Cristo, principalmente na questão de proteção, tá? E da mesma forma, os pontos riscados dentro dos terreiros, eles visam trazer, evocar essa atmosfera, né, essa egrégora, tá, para aquele ambiente. E os pontos cantados têm a mesma ideia, tá? Assim, a princípio, né? Então, em todas as religiões afro-brasileiras se entoam músicas, cânticos, que na Umbanda e Quimbanda são chamados pontos cantados, e no culto ao orixá, como são em língua estrangeira, língua africana, são chamados de rezas, tá? E a ideia é evocar, né, aquela energia. Eu estou repetitivo já, mas é bom para ficar bem frisado. Isso é característico de todos. Da mesma maneira, também há essas entidades ou orixás, né, fazendo um apanhado geral, como eu disse, elas acabam se manifestando, né, através dessa evocação, são chamados, né? Um exemplo da Quimbanda: eu vou mandar chamar meu povo, vou mandar chamar meu povo, lá nas 7 encruzilhadas, vou mandar chamar meu povo, sem Exu não se faz nada. Isso é um ponto de chamada de Quimbanda, chamada geral. Então, se tu tá chamando, né? Eu tô chamando da Calunga, todos os Exus da Calunga é outro ponto de chamada, tá? Eu chamei as almas, eu chamei para trabalhar, né? Chamei todos os Exus, eu chamei para trabalhar. Isso também é um ponto de chamada geral universal. Então, se tu tá chamando,
a ideia é que aquelas entidades se manifestem, né? Isso eu cantei alguns pontos aqui, alguns, poucos, né? De Quimbanda. Essas entidades tendem a se manifestar, né? Estando tudo correto ali, né? Claro que tem outras coisas que eu não estou falando, eu estou falando especificamente da gira. As pessoas que o fazem, né? Isso tem conhecimento de causa, tem liberação espiritual para tanto, estão fazendo aquilo dentro de um folclore, dentro de uma liturgia, seguindo dogmas, rituais e ritos. Tá? Então, assim, não é assim para qualquer pessoa aprender esses pontos e ficar chamando em casa. Essas entidades se pressupõe que elas não vão reconhecer, né, aquele ambiente, aquele aparato e aquela pessoa, né, porque ela não tem autoridade para isso. Tá? Então é por isso que a gente diz, não faça isso em casa, se tu não é de terreiro, se tu não tem preparo para tanto, né? Bom, vamos lá. Primeiro eu tratei dessa questão aí dos pontos cantados, que são entoados com a ideia de trazer uma evocação. Não é cantado qualquer música, são pontos que são reconhecidos entre os adeptos, né? Tem um direcionamento, quer dizer, se eu estou cantando lá para Exu Caveira, pretende-se que Exu Caveira venha naquele ponto, né? E assim por diante, tá? Então, esses pontos cantados são muitos para várias situações, e a gira consiste nisso, basicamente nisso, né? Toda a preparação, e do começo ao fim ela é dirigida por esses pontos cantados. Essas entidades, quando elas se manifestam, tá, cada uma vai ter ali um comportamento característico, né, de acordo ali com a sua falange, com o seu nome, né, e que é reconhecido, né, essa entidade por outros de outros terreiros. Então, não é à toa que a gente tem no Facebook aí grupos, Marmoteiro do Axé, Pombagira Babadeira, tem um monte de grupos aí que estão lá para criticar, para malhar, né? O pessoal que eles olham os vídeos e não reconhecem ali rituais, comportamentos que não são inerentes ao culto. Então, isso prova que, seja aqui ou acolá, né, em qualquer lugar, se alguém se intitula Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Batuque, Tambor de Mina, Jurema, as pessoas vão observar as que são do mesmo culto e que têm conhecimento para tanto, e vão analisar se aquilo ali está dentro do folclore, dos rituais, dos dogmas e tudo isso, das liturgias, tá? Então, as entidades, elas, em sua chegada, elas vão ter comportamentos característicos, né? E essas entidades, normalmente, não é que tenham obrigação, mas é que normalmente, tá, chegam dando uma espécie de grito, de brado. O nome correto na Umbanda e Quimbanda chama brado. No caso do culto ao orixá, chama ilá. É um brado, né? Um grito característico assim, para o pessoal entender. E isso pode ser, no caso de Exu e Pombagira, uma risada, pode ser um urro, né? Assim, para o pessoal compreender. E isso é muito característico de cada falange, né? E não tem que ser exatamente cópia um do outro. Então, eu vou dar um exemplo. Se chega ali uma entidade entendida como Zé Pilintra, não é necessário que todos os Zés Pilintras que vão chegar em médios tenham que ter o mesmo brado, o mesmo grito, porque são entidades que recebem ou se intitulam com o mesmo nome, mas apenas vêm de um mesmo grupo, tá? Um exemplo, meu nome é João, e quantos Joões tem no mundo, né? E nem todos, aliás, nenhum deles são iguais, né? Nenhum de nós somos iguais. Apenas recebemos o mesmo nome, tá? Então, as entidades da mesma maneira. Então, isso vale para todas as entidades.
chega uma Maria Padilha num terreiro, ou mais de uma, ela pode chegar em outros terreiros, são seres individuais, únicos, né? Apenas usam o mesmo nome, como nomes próprios que a gente tem aí, né? Aqui tem vários, aqui, né? Rose, Eliandra, Renan, como chegou agora o irmão Renan, já fazendo uma pergunta, depois eu vou responder. E a ideia é que, no caso das entidades, aquilo é uma autoidentificação para dizer de que grupo de trabalho eles pertencem, né? A que grupo de trabalho eles pertencem. Então, eles têm comportamentos semelhantes. Como eu disse, são reconhecidos por pessoas de outros terreiros, de outros lugares, em que as pessoas olham e dizem, não, isso realmente é essa determinada entidade, né, que chegou no ponto, né, característico, e usa esse nome, então é essa entidade mesmo. Então você já perceba o seguinte, existe um reconhecimento visual, né, por parte de quem assiste, em cima, inclusive, desses comportamentos. Tá? Isso já dá uma ideia, eu vou segurar um pouquinho aqui, dar um pause na questão da explicação da gira, e vou entrar num pormenor, dizendo o seguinte, nós, sacerdotes, nós não precisamos ficar fazendo provas de dor com os médios, né? O que seriam provas de dor? Dar caco de vidro para a pessoa comer, para o médium, né, incorporado comer, caminhar em cima de brasa. A gente não precisa fazer nada desse espetáculo aí, né? A gente avalia justamente isso, o comportamento da entidade, se ele é pertinente ao nome em que ela se intitula, né? Então, vamos pegar Maria Padilha de exemplo hoje, né? Então, se chegou no ponto da Padilha, isso é corriqueiro, quer dizer, em cada gira sempre chega naquele ponto, sempre chega no ponto da Maria Padilha. Se diz, quando perguntada, que é uma Maria Padilha. A gente vai avaliar o comportamento, né? Se é condizente, se é assemelhado, não tem que ser igual, né? Mas tem que ser assemelhado a um de Maria Padilha. O comportamento, o gestual, a forma de interação, né? Enfim, tá? É claro que tem mais explicações aí. A gira, como o pessoal conhece, né? Para nós aqui a gente chama de sessão, tá? O toque, né? Do povo de rua, e assim como na Umbanda também, para os guias de Umbanda, ela obedece um começo, meio e fim. Então, como eu falei, tem os pontos de abertura, tem os pontos de chamada, que foi os que eu cantei lá no início, né, para chamar, evocar essas entidades, e tem pontos de firmação, tem pontos de descarrego do terreiro, tem pontos específicos para descarregar um médium, o médium não digo, mas um consulente, né, que ali vai, tem pontos de batismo, de encruzo, para cruzar objetos, né, ou pessoas, ou coisas, tá? Tem pontos para distribuir axés específicos, né? Então, seja axé de flores, ou seja, de frutas, de comidas, e etc. Então, tudo segue uma liturgia, rituais que são feitos há muitos e muitos anos por todos os terreiros, né? E tudo tem significado, tudo. Talvez na cabeça de um leigo que chega ali naquele terreiro, senta lá na assistência, né? Fica ali olhando, poxa, mas essas entidades ficam dançando, né? O tempo todo e cantando, e parece que estão numa grande festa, e bebendo e fumando, parece que estão num baile, numa discoteca, né? Estão ali tudo se divertindo ali, tá? Tudo tem função, minha gente, tá? Tudo que ali acontece tem um significado e tem uma importância muito grande. Inclusive, concordando com essa visão do leigo, de que parece que eles estão ali numa grande festa, cantando, bebendo, fumando, para quem fuma, né? Se divertindo, tá? Interagindo uns com os outros,
né? Então, assim, a primeira função, para mim poder explicar essa parte aí dessa festa, em que essas entidades participam, se sentindo muito felizes, né? Tudo isso, tá? Cada um na sua vez vai ao centro do salão, né? Do centro da roda e dança enfim, demonstra toda a sua sensualidade e etc. Né? Isso tudo tem um grande papel. Vocês imaginam o seguinte: uma pessoa que está passando aí por problemas ligados à depressão, tá? Então a pessoa já está borocochô, né? A gente fala aqui, né? Já está ali tristonha, né? Cabisbaixa, desesperançosa, né? Ou desesperançada, né? Então a pessoa que está cheia de problemas. Então, ao passo em que aquela pessoa senta ali, justamente na assistência, que é o lugar de assistir, ela está ali para assistir, né? Então, ela vai ficar olhando aquilo ali. E a ideia é que aqueles problemas que estão ali na cabeça da pessoa, que ela consiga, pelo menos em alguns minutos, né, ou horas, que ela consiga colocar de lado e assistir como se fosse a um teatro, como se fosse a um espetáculo, a um show, né? Com essa ideia. Lembrando que essa prática ela é milenar. Essa TV que a gente tem hoje em dia, as mídias, né? Tudo isso tem muitos poucos anos, né? A TV mesmo, se não me engano, no Brasil é de 1950. Olha quão pouco tempo faz que a gente tem a televisão, né? E antes disso tudo tinha que se ir num teatro para poder assistir peças teatrais, né? Então, e as religiões são milenares, né? Muitos milênios, assim, tá? Então, era uma forma daquela população também se divertir, tá? Como quem vai a uma peça de teatro. E assim é até hoje, tá? Vocês entendam de um outro viés. Voltando a explicar que eu estou falando de uma visão externa, como espectador, e narrando aquilo que ali acontece para pessoas leigas, e como se fosse, por exemplo, alguém que tem deficiência visual, tá? Para que entenda o que está acontecendo ali, né? Então, isso tem um grande papel também, né? Vamos lembrar que essas práticas elas são milenares, elas vêm vindo se adaptando de acordo com a sociedade, os lugares onde estão, né? E vão se adaptando, tá? O que é reconhecido por aquelas sociedades. Então é claro que se tu for ver em algum lugar mais tribal, né, os nativos lá, para eles o tipo de dança era de um jeito, era aquela coisa mais tribal mesmo, né? Aquilo era uma dança reconhecida por eles. Então essas entidades chegariam fazendo as danças que por eles eram naturais e reconhecidas. Numa sociedade mais brasileira, no nosso caso, ou portuguesa, como está chegando aqui o meu anjo, que eu chamo, que é Elci, lá de Portugal, minha amiga, tudo bom, Elci? Chegará fazendo danças características daquela sociedade, naquele entendimento. Então a ideia do divertir também está presente, tá? Na gira, né? Então, dizemos que também é parte da magia essa coisa da dança, do cântico, dessa representação teatral, né? Eu acho tão bonito aquelas dançarinas com castanholas, né? Dançando flamenco. Eu sou apaixonado por flamenco. Flamenco árabe, então nem se fala. Eu sou doido por aquilo. Eu fico encantado assim assistindo. Então, da mesma forma, quem vai a um terreiro está lá, está assistindo a um teatro. Mulheres, falando de uma religião milenar, né, mulheres que eram muito pobres, tá? Isso há pouquíssimos anos para trás, aí isso era normal, né? Então, elas conseguiam ver ali outras mulheres com vestidos de época, né? Como se vê até hoje. Então, assim, mesmo em 2021, hoje é dia 30 de setembro de 2021,
Mulheres que na sociedade usam roupas normais, né, contemporâneas, quando chegam no terreiro e vê outras mulheres lá com aqueles, uma espécie de espartilho, né, tem um nome daquilo, corcelê, né, ou vê alguns decotes, vê saias rodadas de época, né, isso para a mulher é algo que a cativa muito. Então a mulher acha lindo aquilo ali, né? E ela, de certa forma, a mulher que está na assistência, se espelha naquilo que ela está vendo, né? Então tem essa parte cultural também, né? E para as médiums que ali adentram, né, que ali estão no terreiro, é uma grande oportunidade de poder, entre aspas, vestir um vestido de debutantes toda vez que tem gira. Então elas podem extravasar nisso, né? Não é à toa que um momento muito especial na vida das mulheres é sua festa de debutante de 15 anos, né? Então ali ela tem um vestido longo de época, muito bonito, tá? E uma outra oportunidade, no caso da Igreja Católica, é o vestido de noiva, que também é um vestido de época, né? Rodado, com armação, tudo isso. E no terreiro isso é possível fazer sempre que tem gira. Então imagina como isso para a mulher mexe com a vaidade dela, como ela se sente livre para fazer uma maquiagem muito mais marcante, usar uma roupa assim, né? Então, e não ser julgada por isso. Porque as mulheres que estão me assistindo aqui, eu tenho certeza, não vamos botar um vestido daqueles para sair e pegar um ônibus, como fala no Brasil, né? Ou andar pela cidade, tá? Então, lá dentro do terreiro, como a gente fala, é possível usar aquilo ali e, inclusive, ser elogiada, né, por todos. Tá? E realmente eu vou dizer para vocês, as mulheres ficam mais lindas ainda, né, mais do que já são, usando os vestidos ali, ou usando nas cores, né, principalmente na quimbanda, que são vestidos ali puxados para o tom vermelho, né, mulher de vermelho, então fica matadora, né, vermelho, preto, outras cores ali que são utilizadas, tá? Pode botar flor no cabelo, pode botar tiara que eu chamo para prender o cabelo para trás, uma série de coisas que brincos, pulseiras, muitos anéis. Então essa liberdade da mulher poder se montar, né, e participar desse, entre aspas, teatro, né, também é algo muito gratificante, tá? Por enquanto, eu não falei na questão do trabalho espiritual, como ele acontece. Eu estou falando que, sutilmente, através dessa participação e desses espectadores poderem ter essa oportunidade de assistir aquela peça, eles também são curados, né? Não é à toa que tem um dos reinos da quimbanda, chama o reino da lira. Lira é uma espécie de harpa e que emite um som parecido com harpa. Então, o reino da lira é o reino da alegria. Por quê? Porque traz essa coisa da música. A música traz alegria. Disse aí popularmente que a música acalma os animais, né? Então acalma esse animal interno que a gente tem. Então é muito importante a questão da música. Não é porque em todas as religiões ela está presente. Na Igreja Católica, canto gregoriano e outros, né? As ladainhas que são entoadas, nas procissões, os cânticos em homenagem aos santos católicos, tá? No budismo, através dos mantras, nas religiões indianas também. Enfim, em todas, na igreja evangélica, através do cântico que está na harpa cristã, né? Eles vão cantar, fazer cânticos de louvação. E na nossa religião não é diferente. Na nossa religião a gente tem cânticos que a gente chama de louvação também, né? Então, eu vou louvar os orixás, eu vou louvar as entidades, e são louvações também, tá? Gente, vou voltar a explicar de novo. Eu estou tentando traçar para quem não conhece o que acontece na gira que as pessoas não sabem porque nunca lhe foi falado, tá? Nunca ninguém explicou, né? E muitas vezes quem é do culto há muitos anos também não tinha visto por esse lado aí, né?
só consegue entender que vai lá na gira para incorporar e que essa entidade vem para trabalhar, né? E se ela deu um passe em alguém, ela está trabalhando, se não deu passe, ela não fez nada. E isso é mentira. Todos são muito importantes. Todos. Desde quem está no portão, né? O porteiro, lá para vocês entenderem, a pessoa que está na cozinha, a pessoa que está guarnecendo ali a rua, tá? A pessoa que está na copa onde tem as bebidas, né? Ou seja, os cambones, as pessoas que estão ali na percussão, que é chamado, aqui é usado no Rio Grande do Sul, os tambores, tá? Ou o tambor. No caso de outros lugares, o atabaque, né? O agogô também, que é dois sinos assim que se bate com uma varinha, né? E outros instrumentos de percussão. Todos são muito importantes. E principalmente aquelas entidades que estão ali no centro daquilo tudo, né? Da corimba, como é chamado, dançando, se divertindo, cantando e fazendo toda aquela teatralidade. A pessoa que está lá na assistência, ela está sendo presa, né? Por encantamento, como quem é preso quando vai a um circo e vê um artista circense, ou quando vai a uma peça de teatro, ou quando vai a um musical, né? Então a pessoa fica ali com a sua atenção presa, né? Enquanto isso, tá? Outras entidades que não estão ali incorporadas, elas estão soltas e livres para poder fazer essa varredura, né, naquele ambiente. Então elas vão poder fazer um grande trabalho que a gente chama de encaminhamento. Então, caso alguma daquelas pessoas tenha consigo algum obsessor, espírito obsessor, que as esteja obsediando, essas outras entidades que não estão incorporadas, elas podem vir até esses espíritos obsessores, conversar com eles, né? Vem cá, vamos conversar aqui, né? E convencê-los a deixar aquela pessoa ali seguir o seu caminho, tá? Eu estou traduzindo para leigos, né? A gente não fala com essas palavras para quem é de dentro do terreiro, mas uma forma que todo mundo compreenda, né? Então tem um grande papel aqueles que estão lá no centro e um grande papel os que não são vistos. Muitos que não são vistos. Então muita coisa está acontecendo ali, vamos dizer assim, no bastidor, que a gente não consegue enxergar isso em outra dimensão, né? Dimensão, entenda-se, que a gente não está vendo, tá? Lá no começo eu disse também que existem inúmeros pontos cantados, que cada um deles evoca uma força, uma energia, um propósito, e a ideia é que aquilo venha atuar naquele ambiente, né? Então eu falei também em pontos de descarrego, né? De descarregar, de tirar a carga, descarrego no sentido de tirar essa carga negativa, tá? Ou de equilibrar energias. Então, a música, ela emite ondas sonoras, é lógico, né? Dentro de uma certa frequência vibratória, porque para criar o som é um deslocamento de ar, então tem que vibrar para que o som seja perceptível pelo tímpano do outro, né? O instrumento musical vibra, cordas, ou vibra alguma coisa, o atabaque, o tambor, ou outros instrumentos, todos eles vibram alguma coisa. Então, é uma frequência vibratória, tá? Então, quando a gente quer equilibrar uma energia, a gente vai criar, todos esses que fazem parte, né, da gira, eles estão ali contribuindo para isso. Então, eles estão criando uma linha, uma frequência vibratória, através do som e outras energias, a fim de emanar para essas pessoas que ali estão e para o ambiente uma energia pretendida. Simples de entender, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Quem está meio depressivo, meio caído, meio tristonho, a pessoa está vibrando uma energia muito baixa, muito densa, muito pesada, né? Então a gente quer que aquilo deixe de ser pesado e se torne mais sutil, mais leve, né? Deixa a pessoa mais leve, tá? Não é à toa que as pessoas dizem assim: estou saindo do terreiro muito mais leve do que cheguei.
Por quê? Porque ali foram emanados para aquela pessoa energias com essa intenção, né? Mais sutis, mais leves, mais calmas, tá? E que colocam a pessoa numa condição de triste para alegre, né? Para descontraído, entende? Então, vocês vejam bem que a gira não é só dançar, não é, e inclusive a dança tem um porquê. Na própria dança das entidades, se for observado os pés da entidade onde ela vai, também forma ali uma espécie de ponto riscado, um símbolo, um desenho que também cria uma certa evocação, tá? E não é à toa que, de acordo com os pontos que estão sendo cantados, né, e o que está sendo pretendido ali, essa dança ela muda, porque não é uma coisa assim que a entidade dança igualzinha do começo ao fim para todos os pontos. Não. Cada energia pretendida através desses pontos cantados, conforme esses pontos mudam, a dança também muda. Tá? E isso para quem tem, e eu tenho certeza que vocês estão me ouvindo, vão passar a observar, para quem chega lá e observa e sabe disso, começa a prestar atenção nos passos, e se tu desenhar num caderno assim depois, tu vai ver que cria ali símbolos, tá? Que as entidades fazem e não conta para ninguém, né? Não precisa ser, tô fazendo um símbolo aqui com os pés aqui. O ser humano ele é muito quadrado, sabe? Não sai da caixa, não vai entender isso, né? A gira, como é falado aí na internet, né? Essa sessão que é feita, essa corimba, tá? Ela tem vários atos que a gente chama, né? O puxirê dos orixás também, né? No caso do xirê dos orixás, que é uma outra coisa, candomblé, batuque, tambor de mina, ele já está num outro sentido, tá? Ele já está num sentido de recontar uma história. Então, ali no caso dos orixás, lá do candomblé, batuque, tambor de mina, santeria cubana, a ideia já é recontar através de uma teatralidade algo que aconteceu. A gente chama de lendas, né, dos orixás. Então tu vai ter lá uma reza, né, um cântico característico, que se traduzido for, vocês vão entender tudo que está sendo interpretado ali por aqueles orixás. Então tem lá uma lenda X que Ogum e Oyá, ou Yansan, né, eles entram numa espécie de um embate, né? Entram ali em luta, né? Então é representado essa luta através dessa teatralidade. E a reza, se traduzida for, ela vai contar exatamente essa passagem. A ideia é a preservação dessas lendas. Então as lendas, além de ser cantadas, além de ser contadas, elas também são interpretadas, inclusive em gestos pelas pessoas que dali participam, tá? Que ficam no entorno, na roda. É uma maneira de não deixar essas histórias morrerem. E é por isso que a gente fala que as religiões afro-brasileiras, elas são passadas adiante não por livros, porque não existe nenhum livro que seja de um terreiro fidedigno ensinando o que fazer. Sempre vai ser passado por uma coisa que a gente chama de oralidade, que é o falar, o cantar e o interpretar, tá? No nosso caso aqui da Quimbanda, da Umbanda também, né, também são servidos, no caso dos orixás também, podem ser servidas comidas para as pessoas, para todos que ali estão, e inclusive para as entidades, tá? Um grande exemplo disso é nas festas entendidas como de Cosme e Damião, né? Onde arriam no terreiro, incorporam no terreiro as crianças espirituais. Então ali elas, além de ser distribuído para o povo, comidas que crianças gostam, né, doces, etc., bebidas também, né, guaraná, refrigerante, essas coisas, refresco, né, nem fala em algum lugar aí, também são serviços para essas entidades manifestadas em seus médiuns.
A entidade tem fome? Não. A entidade precisa comer? Não. Mas elas o fazem demonstrando estar ali em comunhão. Eu como igual a tu, como o que tu come e mais ou menos na quantidade que tu coma. Isso estimula as pessoas a se sentirem próximas dessas entidades. E isso vale em outras linhas também. No caso da linha dos pretos velhos, a mesma coisa. Eles vêm ali como idosos, né? Sentam-se ali e vão comer comidas da época, né? Que normalmente pessoas mais velhas gostam, e mais ligadas a essa coisa mais rural, tá? E essas comidas são servidas para os pretos e pretas velhas e também para as pessoas. Tudo que é servido ali é dividido com as pessoas, tá? Então, assim, é uma coisa assim de manifestação de humildade, de tudo isso, né? Volto a dizer, entidades de orixás não têm fome, elas não têm um corpo físico em qual eles precisam matar sua fome, né? No caso da Quimbanda também tem-se momentos, né, especiais, não é sempre, não são em todas as giras, mas existem dias específicos, que a gente chama de elebó, tá? Em que são servidas comidas para os Exus e para as pombagiras, normalmente com carnes mais mal passadas ou cruas, tá? E para as pessoas são servidas também comidas, só que daí como pessoas comem, né? Mais cozidas, né? Ao ponto em que as pessoas comem. Vocês entendem? Então, assim, ó, é um momento também de divisão da festa em torno do alimento. Sempre que tu ver falar em religião afro-brasileira, seja ela qual for, sempre será uma festa no entorno do alimento. É a comunidade no seu sentido mais real que existe, tá? Mais efetivo que existe. Então é sempre a questão da divisão do alimento. E quando eu falei que isso é milenar, é porque de fato é. Isso é um costume que vem desde aquela época em que as pessoas moravam nas selvas e alguém ia, né, os caçadores iam caçar, tá? As mulheres também faziam outras comidas, né, à base aí de grãos, e esses alguns iam caçar, traziam essa caça e toda essa comida, tanto que era preparada pelas mulheres, né, quanto essa caça que era trazida pelos homens normalmente, era tudo juntado e dividido para todos, até que todos se saciassem, né? Então, percebam bem o que eu estou dizendo. Essa reprodução da divisão da comida para todos, até que todos se saciem, ela é reproduzida até hoje nos terreiros de religiões afro-brasileiras, independente de que linhagem seja, de que nação seja, ou de que culto a gente esteja falando, né? Essa coisa da interação, ela é muito importante, tá? Principalmente nos dias atuais, em que as pessoas estão cada vez mais isoladas e descrentes das outras, tá? Há cada vez mais um individualismo, né? Então, assim, isso é uma espécie de autoproteção, é uma espécie de, dentro de um mundo de competição e capitalista, né, em que a pessoa ela diz, quanto menos eu me misturar, menos eu tenho que dividir com os outros, né? Ou talvez quando eu tinha que dividir com os outros, quando eu precisei, as pessoas não dividiram comigo, não foram recíprocas, né? Mas isso vai levando as pessoas a um certo ponto em que, se ela tiver com problemas financeiros e tiver com pouca comida para comer, ou uma comida ruim, né? Ruim que eu digo, não existe comida ruim, mas eu digo que não tem a fartura, né, de comida, tá? Quando ela vai no terreiro, ela experiencia, né, um momento de fartura, de grande fartura, em que todos comem igual, independente da profissão, do dinheiro que tem no bolso, se tem carro, se não tem, se mora bem ou mal. Então ali ela se sente parte de algo novamente. Não é mais aquela pessoa que é avaliada pelo dinheiro que tem no bolso.
independente se mora na favela ou na Zona Sul, ela vai comer a mesma comida, vai ser tratada como igual. Então, assim, é a forma que os nossos antepassados, né, ancestrais, nos ensinaram de que a melhor maneira de vencer aí depressão e outros transtornos. Se vocês forem observar em sociedades mais tribais, não tinha coisa de depressão, etc., transtorno disso, transtorno daquilo, não tinha, cara, tá? E eu não estou dizendo que a vida era mil maravilhas, mas essa coisa da interação e de ter o problema é problema de todos, né? Isso dá mais força para as pessoas. Num terreiro, aqui tem vários filhos e filhas lá no meu terreiro, podem dizer, tu tem toda a liberdade de chegar no terreiro e expor o teu problema para os teus irmãos e irmãs, ou para aqueles que tu mais se afeiçoa, e dividir esse peso, esse fardo, né, com os outros, tá? Com as entidades, principalmente, né? Tu pode chegar lá e dizer, olha, não estou suportando mais, tá ruim para mim, eu não sei o que fazer, e a entidade, o conforto que ela vai te dar é te ouvir, te compreender, entender, te dar esperança, né? Te dar resiliência, sabe? Então, assim, a corimba, ou a gira, como é falado hoje em dia, ela tem muitos atos, e cada uma das coisas que ali acontece, ela tem um grande porquê. Eu falei, eu acho que de 2 ou 3 coisas apenas até agora, né? E dentro dessa gira, dessa sessão, ela vai se adaptando às necessidades das pessoas que ali estão. Então, se, por exemplo, chegar uma visitante ou um visitante ali, e que a pessoa começar a sentir influência, né, para incorporar, essa pessoa será trazida para o centro daquela corimba, e todos ali irão se voltar a fim de auxiliar essa pessoa nessa manifestação, né, nessa incorporação, tá? Ou não, né? Se for algo que não está no momento ainda, vai ser feito alguma coisa ali. Toda a corimba, ela é conduzida de acordo com as necessidades, né? E assim por diante, né? Eu acho que eu falei um pouquinho, eu vou ter que deixar uma segunda parte para uma outra live, porque eu já estou quase 1 hora aqui. Eu falei para minha mulher que ia ser bem rapidinho, e eu só minto para ela, né? Vocês sabem como eu sou, né? Vamos ler aqui os comentários. Eu vou deixar a segunda parte desse vídeo falando do que acontece na gira e as pessoas não sabem, para a próxima live que eu for fazer, acho que amanhã. Eu vou tentar responder agora as perguntas dos irmãos, tá? Então esse foi, só para mim editar o vídeo depois, eu vou deixar isso gravado. Esse foi o vídeo 1, teremos o vídeo 2, né?